Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos capítulos, eu diria, mais debatidos de toda a Escritura. Com certeza, um dos mais usados, né? Exato. Romanos 14, ou como a nossa fonte de hoje chama, Romear 14. Uhum. A maioria das pessoas usa esse texto para dizer que, no fundo, tanto faz o dia que se guarda ou o que se come. Pois é. Mas a fonte que a gente está analisando, baseada no que eles chamam de texto hebraico restaurado, diz que essa leitura é, completamente fora de contexto. E essa é a nossa missão hoje, então, desvendar esse quebra-cabeça. Exatamente. O argumento central é que sem o contexto histórico da Roma do primeiro século, a gente perde totalmente a essência do que Shaul, o apóstolo Paulo, estava falando. E para entender isso, a fonte nos leva para duas grandes controvérsias da época, certo? Isso. Uma sobre comida e outra sobre dias específicos. E só um detalhe, vamos usar os nomes que a fonte usa, tá? Como Yahweh para o Criador e Yahushua para o Mashiach. Perfeito. Então vamos começar pela comida, que já é um prato cheio de polêmica. Sempre é. O versículo-chave diz: um crê que pode comer de tudo e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. A leitura mais comum é que o fraco é quem ainda segue leis antigas e o forte é quem se libertou disso. Só que a perspectiva aqui é outra. É o que parece. Qual é a visão? É, completamente diferente. O pulo do gato, segundo essa análise, é entender o que significava comer de tudo em Roma. Não era literal, então? Não. A discussão não era, por exemplo, sobre comer carne de porco. Isso seria impensável para qualquer ialde, qualquer judeu da época. Ah. A verdadeira questão era a carne que se comprava nos açougues. Muitas vezes, essa carne vinha de animais que tinham sido sacrificados a ídolos pagãos. Nossa, isso muda tudo. Então a polêmica não era sobre a lei de Levítico, era sobre idolatria. Exatamente. E aí, nesse cenário, quem é o fraco na fé? Pois é, a pergunta se inverte. A interpretação se inverte. O fraco na fé não era tipo o menos espiritual. Pelo contrário, talvez fosse um recém-convertido tão zeloso, sabe? Tão preocupado em fazer a coisa certa? Isso, tão preocupado em não se contaminar com idolatria que, na dúvida, preferia comer só vegetais. Era uma proteção para a própria consciência. Entendi. E o forte na fé? O forte era quem já tinha o entendimento de que um ídolo não é nada e que se a carne fosse de um animal puro, ele poderia simplesmente orar a Yahweh, santificar aquele alimento e comer sem peso na consciência. Uau! Então a instrução de Shaul não era comam o que quiserem. De forma alguma. Era mais um não julguem seu irmão por uma questão de consciência. O foco era o amor, a unidade para não fazer o outro tropeçar. Exato. Seu entendimento não pode ser uma pedra de tropeço para a consciência do seu irmão. É sobre isso. Faz muito mais sentido. Ok, se esse princípio de consciência versus mandamento se aplica à comida, como a nossa fonte encara a outra bomba do capítulo? A questão dos dias. Isso. Segundo o roteiro, o debate não era sobre abandonar o quarto mandamento, o Shabat. Não era isso. A discussão era sobre costumes. Sabe? Tradições humanas. Tradições tipo o que exatamente? Tipo, coisas como quais dias de jejum voluntário a gente deve guardar. Quando Shaul diz, lá em Romanos 14, 5, cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente, a fonte defende que ele estava falando disso. Dessas opiniões. Dessas opiniões. Não de um mandamento direto do Criador. E aqui é onde fica realmente interessante, eu acho. O roteiro introduz a parte mais, digamos, provocadora, a ideia de um grande engano, que tem a ver com os calendários. Ele até menciona uma citação do profeta Daniel. Daniel, né? Isso, Daniel 7:25. Que fala de uma força que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Pois é. É aí que a tese do roteiro se aprofunda. Ele diz que o calendário que a gente usa, o gregoriano, tem uma origem romana, pagã. E o calendário bíblico original era diferente. Completamente. O bíblico era guiado pela lua. O nosso é solar. E essa mudança, segundo o texto, bagunçou tudo. Espera, os nomes dos dias da semana entram nisso também? Totalmente. Domingo, por exemplo, vem de dies solis. O dia do sol. Exato. E sábado, o nosso sábado secular, vem de dies Saturni, o dia de Saturno. Então, o que o roteiro está dizendo é que, quando a gente lê Paulo falando de um dia e outro dia, a gente pensa em domingo, segunda, terça. Isso.
A gente pensa com uma mentalidade romana e Shaul, ou Paulo, pensava num calendário totalmente diferente, o lunar. A confusão toda surgiria daí. Tá, então o que tudo isso significa na prática? Como o roteiro conecta essa questão toda do calendário com a fé no dia a dia? Ele cita Romanos 14,8, né? Se vivemos, para o Ial vivemos. Exato. Ele amarra tudo na figura central de Yahusha. O roteiro chama de dono do Shabat, o nosso verdadeiro descanso. E nesse contexto todo, buscar o dia correto de guarda não é visto como tipo uma obrigação para ser salvo. É mais uma consequência. E isso é um fruto de amor, é uma forma de se alinhar com o Criador e, ao mesmo tempo, se afastar de um sistema de tempo que, na sua origem, foi dedicado a outros deuses, a ídolos pagãos. Mas o roteiro enfatiza muito que o amor pela verdade é que deve guiar essa busca, sem julgar quem ainda não tem esse entendimento, sabe? Entendi. Então, para resumir, a ideia central do material é um convite. Um convite para estudar as escrituras, para além das doutrinas fáceis, questionando até as bases do nosso sistema de tempo e as nossas tradições. Exatamente. E a fonte termina com um apelo que eu achei muito pertinente. Não é para aceitar cegamente o que foi dito, mas para que cada um estude e investigue por si mesmo. Uma chamada responsabilidade pessoal. Exato. E isso levanta uma questão importante, né? Em um mundo onde a gente recebe tanta informação pronta, quantas das nossas convicções mais fundamentais a gente realmente parou para reexaminar? Desde a raiz.